Olá, meus amados amigos, amados irmãos, graça e paz para todos. Estamos no tempo em que vivemos o derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. A Bíblia fala que haverá no princípio fome, pestes, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. A Primeira Guerra Mundial já se houve, a Segunda Guerra. Muitas mortes estão acontecendo. A idolatria, a feitiçaria está se multiplicando. A falta de consideração ao próximo também está aumentando. Uma pandemia que nós convivemos, o ser humano vem correr para a igreja pedindo a Deus perdão pelos pecados e fazer um compromisso com Deus. Estão nas ruas bebendo, fazendo farra, curtindo. Então o que é que Deus vê no povo, de modo geral? Que o povo não quer saber mais dele. Quando Deus viu lá em Israel que o povo não buscava ao nome dele, não dava crédito mais a ele e começava a pedir a outros nomes de santos, que santos só Deus, aí Deus se afastou-se de Israel. E o que foi aconteceu? Veio o inimigo do Egito, o grande exército, e bombardeou Israel e levou os seus bens, sua fazenda, seus animais. E vemos que além de levar os seus animais, tomaram, roubaram, levaram ainda o povo, uma boa parte, como escravo. Amados amigos, vemos que Deus, ele via que antes da morte dele, de Jesus vir à terra, morria muitas pessoas na face da terra por cada pecado que eles faziam. Principalmente a traição, principalmente o pecado, a prostituição. E ali as pessoas que eram pego em adultério, em traição, em coisas que vinham ferir a Deus ou aos profetas, as pessoas eram mortas. Então Jesus Cristo via que o povo morria um atrás do outro, e se fosse hoje seria milhões de vidas caindo pelas ruas. Então Jesus viu que o povo não era culpado pelo pecado de Adão e Eva. Ele veio e morreu na cruz por nós, para dar oportunidade para cada um se arrepender e não ir a óbito e ir para o inferno. Então Jesus nos comprou com um preço muito alto. E por isso, amados, estamos no tempo da graça de Deus. É tempo de correr para os pés de Jesus, de correr para a igreja e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero passar para o teu lado. Será que você está do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Será que você quer realmente ir para o céu ou ir para o inferno? Estamos em uma plena pandemia. Será que você já foi à igreja pedir a Deus perdão pelos seus pecados? Olha o que a Bíblia fala, o que vai acontecer no mundo ainda. Preste bem atenção no livro de Apocalipse. Para quem tem a Bíblia aí, abre aí a sua Bíblia e leia Apocalipse, capítulo 16. Olha o que diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha, meus amados, são revelações que irão acontecer ainda sobre a face da terra. Deus, meus amados, está irado com este povo deste mundo. O povo só quer saber de curtição, feitiçaria, idolatria e muitas outras coisas que tem ferido. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Então isso aí tudo fere a Deus, fere o princípio bíblico da palavra de Deus. O que é que diz ainda? E foi, versículo 2, e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. Para quem não sabe, quem adora imagem deixa Deus irado. Para quem não sabe, o povo de Israel foi levado como escravo
para o Egito por causa da idolatria. Deus não dá o seu poder cheio de palavras e canta aleluia para ninguém. Devemos adorar somente a Ele. E o povo não está entendendo. Quem comanda aqui na terra, no universo, somente um, Jesus Cristo, é o nosso general, é o nosso médico. Ele que permite as coisas acontecer. Se a pandemia está aí, tem a permissão de Deus. E olha, depois que foi aprovada ainda esta lei para paralisar, dando a liberdade de os governantes fazer quarentena nas igrejas, as coisas poderão aumentar, ou Deus dá um basta na pandemia. Olha, quem bole com as coisas de Deus, está realmente bolindo no lugar errado. Quem toca nas coisas de Deus, o perigo poderão acontecer. As coisas poderão se agravar. O povo não está entendendo que Jesus está dando oportunidade nesta pandemia que está sendo mundial. Não está sendo somente na Bahia, no Brasil. Está sendo mundial. Para que o povo possa lembrar de Deus, correr para a igreja e dizer: eu quero aceitar Jesus Cristo. O que vai acontecer na face da terra, muitas coisas, muitos cristãos não vão estar aqui mais na terra. Por quê? Porque vai ser o tempo, como diz aqui a Bíblia, do derramamento da ira de Deus. Está escrito no capítulo 16 de Apocalipse. Você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você não quer ficar para este dia em que os homens serão sujeitados a uma chaga maligna no corpo, em que irão se coçar, irão para os médicos, correr para os pronto-socorro e não vão ser curados. Como tem uma doença chamada neuralgia trigêmeo. É uma doença que nem todos os médicos resolvem e não sabem qual é o problema. Meu amigo, são poucos que descobrem, não é verdade? Mas esta doença não vai ter médico nenhum, como tem hoje doenças que o médico não resolve, só Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou-se em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Para adiantar, eu vou ler aqui o capítulo 16, o versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Meus amados, no verão, a quentura está sendo já bem forte. Chega a dar enxaqueca, dá aquela moleza no corpo para o trabalho, não é verdade? Aquele calor estressado. Imagine, meus amados, se a temperatura subir para 100 graus. O sol irá abraçar o povo. No capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Olha o que vai acontecer na face da terra. Muitas pessoas estão pensando que os crentes estão brincando de ser crente. Às vezes os crentes convidam alguém para a igreja, negócio de crente, pastor quer isso, quer aquilo. Deus ouve em casa. Meus amigos, não é assim. Se Jesus quisesse que a gente ficasse só em casa orando, Ele não estaria no templo ensinando. E por isto, passe para o lado de Jesus. Corra agora urgentemente. Não coloque desculpa, não coloque barreira, não murmure. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Porque se Deus essa semana não dá uma paralisação, um basta, e a pandemia, o número de mortes aumentar, olha, uma coisa eu digo. Eu falei 1 ano atrás, se a pandemia continuar 3 meses, em abril do ano passado, é sinal de que Jesus poderá vir dentro desses períodos de 10 anos. Porque a União Europeia já se reuniu, já estão querendo lançar o chip em 2030. Então esse chip vai ser já um pacto com Lucifer, para que o povo possa fazer uma aliança com Lucifer e receber o sinal 666. E por isso, meus amados, não sabemos o dia nem a hora. E quem revelar, quem profetizar que Jesus Cristo vai vir tal dia, está mentindo, porque a Bíblia fala que nem os anjos sabem, só o Pai. E por isso você que ainda não fez uma aliança com Jesus, não fez um voto com Jesus, assim como você fez um compromisso com a sua esposa, com o seu esposo, em ser fiel a Ele até a morte, no dia do casamento, tu precisa ter um casamento com Deus. Fazer um voto com Ele, dizer eu quero aceitar Jesus Cristo. O que é aceitar Jesus? É renunciar ao pecado. É o que Deus quer que você faça, meus amados. E as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem sacrificar.
E por isto, o seu dia é hoje, é agora. Corra para a igreja, porque muitas coisas no mundo ainda vai acontecer. O sol, a temperatura vai aumentar. O sol, o fogo vai abraçar o povo vão pedir a morte. Nesta época, serão para aqueles que receberam o sinal 666, o chip na testa ou na mão. Esse não vai ter mais retorno. Já fizeram compromisso com Lucifer, com os Exu, com os demônios, e agora não vai ter mais retorno. O retorno que você pode ter ainda é agora, é hoje. É dizer: Jesus, eu quero te servir, eu quero ter a minha salvação, eu quero ter amor pelas tuas coisas, ter amor à tua obra, eu quero te servir, Jesus. Que Deus guarde essa pandemia, que você possa guardar no seu coração esta mensagem e correr para a igreja o quanto mais cedo melhor, porque ninguém sabe o amanhã. Que Deus possa abençoar todos vocês e corra logo para a igreja mais próxima de sua casa. Amém?